Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa não é uma candidatura da gente. Centenas de professores, funcionários, estudantes que elaboraram uma proposta, um diagnóstico, uma proposta para a universidade, e nós nos sentimos aptos e empolgados a encabeçar essa proposta. Eu fui chefe de departamento, coordenador de curso de graduação, também diretor de faculdade e pró-reitor de pós-graduação mais recentemente. E me sinto habilitado, me sinto capacitado para auxiliar a PUC, conduzir a PUC junto com a comunidade no desenvolvimento daquilo que são as suas atividades que já são realizadas com excelência, mas, sobretudo, principalmente, para realizar as mudanças que precisam ser feitas. Por ser uma candidatura, portanto, coletiva, é que entendo que o nosso mote de campanha tenha sido e seja muito adequado. PUC São Paulo, nosso tempo é agora. Bom, eu estou muito entusiasmada com a proposta que fomos capazes de construir a muitas mãos para a PUC. Proposta essa que continua aberta para contribuição e participação da comunidade. E eu tenho que dizer também que, como diretora da Faculdade de Ciências Humanas da Saúde, eu tenho testemunhado cotidianamente a dedicação incansável, o compromisso, a capacidade de escuta e o trabalho que o Márcio tem desenvolvido pela PUC. Por esses motivos todos, então, que eu aceitei o convite, a indicação do grupo e do Márcio para ser candidata a vice-reitora. A gestão da universidade, de modo muito especial a gestão da reitoria, precisa envolver a participação de toda a comunidade, nos 3 segmentos. Para mim, esse é o ponto de partida de uma série de mudanças que precisarão acontecer. A PUC tem uma história de envolvimento dos estudantes, dos professores, dos funcionários, naquilo de bom que ela conseguiu produzir e cujos resultados até hoje a gente vê. Então, todas as mudanças precisam contar com envolvimento e uma participação contínua. E, nesse sentido, nós vamos fomentar espaços, dinâmicas, permanentes, regulares, de interlocução, de discussão, de planejamento coletivo. Isso, inclusive, auxiliará a universidade, com a gestão e a comunidade, a levar suas demandas, suas propostas e obter da própria mantenedora o respaldo que precisamos para as mudanças que são necessárias. Eu gostaria de começar pelos funcionários. Muitos funcionários estão descontentes, e com razão. Houve um distanciamento, uma falta de escuta, que durante os anos foi se instalando naquilo que seriam as questões, as pautas cotidianas, muitas vezes questões simples, questões de espaço físico, questões de organização interna dos setores, de interlocução com a mantenedora. E eu entendo que o primeiro passo da reitoria, da próxima reitoria, será refazer esses canais contínuos, permanentes, de discussão, de escuta e de propostas. Na nossa proposta, existe claramente o objetivo e será uma das principais atenções que teremos com um fórum contínuo de interlocução entre reitoria e funcionários, para questões mais estruturais, carreira, por exemplo, mas também para as questões cotidianas. Professores, também começaria pela importância das questões cotidianas e aparentemente menores. Os professores também se ressentem, muitas vezes, da falta de atenção ou interação direta com aquilo que são as suas necessidades do dia a dia e que parecem simples, menores, mas que influenciam muito na vida e nas atividades regulares dos docentes. Por exemplo, a necessidade de uma melhora, de uma simplificação do portal acadêmico, a necessidade de que os aparatos tecnológicos que são colocados à disposição, a reserva das salas, estejam acessíveis de maneira muito mais natural, de maneira muito mais automática. E além dessas questões que são cotidianas e que devem ocupar a próxima gestão de maneira muito cuidadosa,
há questões estruturais, e estas precisam ser tratadas e encaminhadas urgentemente. Posso dar também alguns exemplos: a questão da carreira docente, a questão do ingresso e promoção na carreira, mas não apenas o modelo contratual dos docentes e a equidade salarial entre os docentes, e, não menos importante, a espécie de limbo em que se encontram os professores que começam a se aproximar do momento do encerramento da sua carreira. Essas questões estruturais são difíceis, sabemos da dificuldade da nossa instituição como um todo em propor e conseguir saídas definitivas ou mais já definidas, mas não poderemos nos furtar de, como comunidade, com participação, não apenas através dos conselhos, que são as vias naturais de decisão, mas participação das coordenações, dos cursos, dos colegiados, dos funcionários nos seus segmentos, dos estudantes, criar propostas que sejam responsáveis e sustentáveis, e discutirmos essas propostas, apresentarmos, negociarmos com nossa mantenedora. Para os estudantes, entendo que também há muitas expectativas e necessidades que são legítimas. É certo que nos últimos 7 anos, muito se fez em relação à política de inclusão das diversidades. Há políticas concretas instauradas, como, por exemplo, cotas para atribuição de bolsas para alunos pretos, pardos e indígenas na pós-graduação. Há também um cuidado e um aprimoramento no modo pelo qual os alunos que vêm do ProUni são recebidos e incorporados na vida acadêmica. Há também propostas já em curso e projetos já em curso de diversificação do corpo docente por meio de cotas para professores negros e indígenas. Tudo isso dá à vida estudantil a vivacidade, a diversidade, a pluralidade que é necessária. Mas há também desafios importantes. Desafios no que se refere à participação dos estudantes, à escuta dos estudantes, às diferentes necessidades que cada tipo de curso, cada unidade tem e que tem que ser contempladas a partir de um diálogo franco, responsável, aberto, mas contínuo. Essa deve ser também uma das ações prioritárias, não apenas o acesso, a vinda de estudantes de todos os níveis aí de formação, pós-graduação, graduação, mesmo educação continuada, não apenas o acesso, o incremento do acesso, mas sobretudo da permanência desses estudantes, com todas as formas possíveis, das bolsas de financiamentos, das bolsas internas, via Fundasp, das agências de fomento, mas também das políticas de permanência, da permanência do estudante em relação a espaços físicos que são adequados, a instrumentação tecnológica, digital, que são adequadas para a permanência do estudante e o seu desenvolvimento nas suas atividades. E também uma relação importante são as necessidades para os 3 segmentos. A gente está falando de segmentos separadamente, mas há questões que são comuns aos 3 segmentos. Por exemplo, todas as questões de infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, digital. Isso afeta a todos, funcionários, professores, estudantes. Também as questões ligadas à segurança, que precisa ser tratada com responsabilidade a partir de uma política de segurança ser estabelecida e pactuada com a comunidade. Não necessariamente com impedimentos, travas, fiscalizações, mas com uma política de prevenção, de acompanhamento, de educação para a segurança dentro e fora da comunidade e do seu entorno. Dentre as principais propostas para o ensino da universidade, que é realizado, é a formação, é realizado por meio dos cursos de graduação, por meio dos programas de pós-graduação, por meio das residências médicas, das especializações lato sensu, também dos cursos de extensão cultural universitária. Todo esse conjunto de atividade de ensino que está atrelado à produção de conhecimento segue para nós um princípio fundamental, é o princípio do crescimento. A estabilidade, ao mesmo tempo, as condições necessárias para que os cursos já existentes, alguns mais tradicionais, outros mais novos, mas que já cobrem grande parte das áreas de conhecimento, tenham condição de sustentabilidade, tenham condição de manutenção,
de permanência dos seus alunos, de atração de novos alunos. Então, é cuidar dos cursos e programas já existentes. E, ao mesmo tempo, no movimento, com o mesmo tipo de energia e de esforço que deve ser colocado nesse movimento, é a ampliação dos cursos em áreas atuais, necessárias, em campos em que a sociedade precisa de formação, de produção de conhecimento. Então, ampliação das áreas e dos campos em que ainda não temos um desenvolvimento maior e sustentação, condição adequada, desde tecnológica até humana, para que os cursos atuais se fortaleçam cada vez mais. Justamente nessa dimensão da expansão dos cursos, da expansão das áreas por meio de novos cursos e programas de pós-graduação, é que temos a proposta e vamos criar o núcleo de estudos curriculares. Um núcleo que evidentemente terá o acompanhamento das pró-reitorias, mas que envolverá as unidades nas suas especificidades, nos seus campos de conhecimento, e envolverá também pessoas, expertises que possamos trazer para que haja um estudo de campo, um estudo de meio, um estudo de sociedade, e ao mesmo tempo das potencialidades da PUC, para que possamos ter um plano bastante preciso, bastante bem elaborado e pautado num cronograma para a expansão dos cursos e programas da universidade. Pós-graduação, a linha geral é a mesma, quer dizer, a valorização dos programas que existem, que são bem avaliados, no sentido de tornar aqueles que são não tão bem avaliados, mais bem avaliados para que tenham estabilidade. Os nossos programas de pós-graduação, eles têm reconhecimento externo, eles têm reconhecimento da comunidade científica, eles têm reconhecimento da agência que mantém a pós-graduação, que é a CAPES. Então, esses programas são patrimônios e que precisam ser preservados, apoiados, com acompanhamento técnico, com acompanhamento acadêmico seguro. Ao mesmo tempo, a nossa pós-graduação, justamente pela história que ela tem, pelo conhecimento que ela tem, pela expertise que ela já desenvolveu, ela pode e deve se ampliar. Sobretudo em áreas em que ainda a pós-graduação não tem raízes tão profundas na PUC, como as áreas das ciências da vida, da saúde, mas também as áreas de tecnologia, a área de artes, comunicação, que já existe, mas que pode ser ampliada. E nesse sentido, o acompanhamento da pós-graduação será também nas duas vias, a via de valorização do que existe e a via de crescimento, expansão daquilo que ainda não há consolidação. A extensão, claro, pensada não apenas como extensão, como curso, como formação, mas justamente a extensão como a maneira, uma das maneiras da universidade atuar na comunidade, na sociedade e receber dela o que ela precisa receber para a matéria do seu conhecimento e também da sua pesquisa. Entendemos que deve-se fazer uma mudança importante, até mesmo em termos de concepção e de estrutura acadêmica, para darmos conta dessa dimensão que faz todo sentido ser pensada como a dimensão da transferência social da universidade para a sociedade e da abertura da universidade para receber da sociedade os inputs que ela tem que receber. Então pensamos sim numa reestruturação acadêmica de gestão que vai colocar lado a lado as dimensões da pesquisa, as atividades da pesquisa, da extensão como prestação de serviços, como intercâmbio com a comunidade, da inovação, para que essas três dimensões sejam planejadas e atuem de maneira articulada. Dentro dessa mesma visão de ampliação dos cursos, dos conhecimentos que a universidade produz e da formação que ela oferece, certamente a política de licenciatura deve ser central. A PUC sempre teve uma vocação, uma tradição na formação de professores para a educação básica. Essa é uma tarefa, é um papel fundamental que a universidade presta à sociedade, ao Brasil. E a PUC deverá retomar esse protagonismo, esse conhecimento, a partir de uma nova política de licenciaturas para a universidade. Tem bastante coisa prevista. Na verdade, a sustentabilidade, as questões ambientais deverão ser tratadas em várias frentes, como linhas e frentes de pesquisa, como produção de conhecimento,
experiências e atuação social com a sociedade que visam trazer experiências e fomentar propostas para uma atuação da universidade frente a uma realidade que é mundial, local e mundial. Ao mesmo tempo, temos o objetivo e plano para que os nossos campi se tornem, em curto e médio espaço de tempo, sustentáveis, como uma espécie de piloto, de experiência, de boas soluções, de boas práticas, que podem servir de exemplo, inclusive, para outras instituições e também para a sociedade. Estaremos juntos, toda a comunidade PUC. Vamos concordar, vamos discordar, mas vamos construir juntos o nosso presente e o nosso futuro. Nosso tempo é agora. PUC São Paulo tem uma história e nós vamos nos valer dessa história para fazer o que é preciso com o envolvimento de professores, estudantes e funcionários, para fazer melhor aquilo que já fazemos bem, mas sobretudo fazer as transformações que são necessárias no nosso presente e no presente da universidade. Por isso que o nosso tempo é agora.